Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, Quero compartilhar com os irmãos um assunto muito difícil, e que está na boca de quem nada entende desse assunto. E hoje, com o advento da internet e a economia da atenção, onde todos disputam pela nossa atenção, e principalmente o diabo pelas nossas almas, é muito comum nós vermos assuntos caros para o nosso Senhor Jesus Cristo, assuntos que lhe custou muito, na boca de quem nada sobre esses assuntos entendem. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o assunto dos dons e dos milagres. Na igreja hoje eles existem ainda, e é uma dúvida comum, por quê? Porque os irmãos que vão amadurecendo na fé, que é um processo do nascimento à maturidade, eles se deparam com esse teatro gospel religioso, né? Aonde principalmente movimentos mais recentes dessas igrejas, denominadas igrejas, mas não são sinagogas de Satanás, usando o santo e precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, cujo qual darão conta, cujo qual dirão em teu nome eu fiz isso, aquilo, e ele dirá, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o tormento eterno, eterno, nunca mais de lá sairá, né? Então, hoje a gente vê muitos falsos milagres perceptível. Até os incrédulos percebem que é falso. E os incrédulos dizem, são charlatões, estão enganando as pessoas. E o próprio crente não vê isso, que nasceu de novo. Estou falando de salvos, porque ele é carnal. Então ele está mais cego que o pagão, né? Está mais cego que o incrédulo. É doloroso demais ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo essa realidade, né? E eu vejo até entre irmãos que já têm mais conhecimento, já congregam ao nome do Senhor Jesus Cristo, falando de coisas que não sabem. Esses tempos eu busquei o conserto do meu carro no mecânico e cobrou 1.200 para arrumar um setor. E o setor vazava muito pouco. Eu saí do mecânico e cheguei em casa sem óleo no copo do setor. Mas eu levava 3, 4 meses para repor ali. Em 10, 20 minutos secou. Levei lá, mexeu, voltei do mesmo jeito. 3 vezes eu levei lá. Aí levei num outro mecânico da minha confiança. Ele fez tudo. Disse, não tem que fazer tudo de novo. Cobrou 1.800. R$ 600 a mais. Até hoje não me incomodou. Olha como um profissional que não sabe o que está fazendo gera um prejuízo. Eu não pude sair, eu não podia andar, não podia me locomover. Eu morava no interior na época, né? Então, irmãos, olha o prejuízo espiritual que está sendo causado. Ai daquele, Jesus Cristo disse, que faz se escandalizar um dos meus pequeninos. Melhor era amarrar uma pedra numa corda no pescoço e se jogar ao mar. As pessoas não têm temor de Deus para falar de assuntos que elas não entendem. Não tem temor do Senhor. Muito menos a revelação do Espírito. Então a gente vê esses falsos milagres, essas sapateadas na igreja, essas línguas estranhas, as mesmas línguas que manifestam nos terreiros de macumba, ou outras inventadas, lagartixa na parede, chupa bala house. É uma vergonha alheia, irmãos. É uma vergonha alheia mesmo. É uma vergonha, sem sobriedade nenhuma. As pessoas chegam dentro desses movimentos mais recentes, que tem muita denominação séria, né? Não precisa se abaixar para passar aí atrás. Irmãos, e chegam. O mundo se escandaliza. O mundo se escandaliza. Porque o próprio mundo sabe o comportamento que é devido ao crente. Eu vou repetir. O próprio mundo sabe o comportamento que é devido ao crente, irmãos. E ele sabe quando o crente está se comportando certo ou errado. E o próprio crente não sabe, inventa coisa. Então os dons, irmãos, os milagres extraordinários, o falar em novas línguas, isso existe ainda hoje, irmãos? Da boca de quem entende, o mecânico que sabe o que está fazendo.
Aqueles irmãos que têm o dom para ensinar essas coisas? Existe ainda? É doloroso, irmãos, porque dado ao fato de tantos escândalos, alguns irmãos no homem natural se contrai, entram numa defensiva e negam os dons espirituais. E na teologia é denominado de cessacionalista, como determinando ou tentando fazer uma construção teológica que os dons cessaram. E os continuistas fazem uma construção teológica que os dons continuaram, irmãos. Na playlist sobre os apóstolos, neste canal aqui, eu disse lá que os dons apostólicos cessaram. Então eu vou repetir aqui, irmãos. Os dons apostólicos cessaram. Os milagres dados aos apóstolos pertenciam só a eles. Agora, isso não significa que os dons de milagre cessaram. Porque foi levantamentos que me trouxeram, né? Quer dizer que os milagres cessaram? Não, os milagres não cessaram. O Senhor Jesus continua operando milagres. Milagres de verdade, né? Não a pessoa foi lá, eu fui curado de um câncer. Aí tu vai ver o laudo, pede o laudo do exame dela, ela tinha um nódulo benigno. Não era um câncer. Então a pessoa não tinha câncer. Então, não, sabe, essa necessidade, eu preciso que aconteça na minha vida, mostra o quanto falta um relacionamento espiritual entre o homem e Jesus Cristo. Uma pessoalidade de relacionamento, irmãos. Não regras gramaticais, um conjunto sistemático de normativas a qual eu sigo e assim eu estou com Deus ou não estou com Deus. Mas um relacionamento de pai e filho é o que o Senhor deseja para nós. Eu quero ler nas Escrituras Sagradas 1 Coríntios, capítulo número 12. E é muito difícil, irmãos, eu fazer vídeo curto. E eu vejo os irmãos falar algo. Eu vejo irmãos piedosos que eu amo e que eu assisto os vídeos deles. E são longos, por sinal, né? E eu compartilho aí no grupo com os irmãos, né? Caso você veja esse vídeo fora do grupo, que é muito difícil acontecer, mas o senhor pode conduzir que isso aconteça. Nós temos um grupo do WhatsApp, você pode comentar aí que viu fora do grupo. E a gente pode mandar as mensagens completas caso fique desconexo o assunto, né? Então, eu vejo muitos irmãos, quase fugindo dentro de raciocínio, mas eu lembrei, pedir desculpa por causa do tempo, né? Então os irmãos estão trazendo uma mensagem e eles pedem desculpa por causa do tempo, irmãos. E isso tem lá a sua problemática. Eu entendo que às vezes o tempo é programado, claro, sim, a gente tem que cumprir o tempo programado, né? Mas falta mais tempo para o Espírito Santo operar através dos ensinamentos legítimos e verdadeiros da causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E não o que gostaríamos de saber de nós mesmos. Não é esse o objetivo do Senhor, ensinar o que nós gostaríamos de saber. O objetivo dele é ensinar o que a gente não quer saber, que a gente não quer acreditar, fazendo com que a nossa carne morra para as nossas compreensões das Escrituras. Então deixa eu anotar aqui um texto que eu lembrei. Bom, então, irmãos, eu quero abrir em Coríntios capítulo 12 com os irmãos. E é difícil eu fazer vídeo curto, né? Porque os assuntos são... eles saem da base fundamental, do fundamento que é Cristo e da nossa comunhão nele, para ensinamentos doutrinários, nos quais nós vemos um balaio de heresias dentro deste tempo tenebroso em que vivemos, de verdades fragmentadas, né, misturadas com inverdades, formando um falso evangelho. E mesmo dentre esse falso evangelho existe o verdadeiro. Então, na economia da atenção, Satanás quer dividir, porque o Senhor Jesus diz que reino dividido não subsiste, né? Então, nós vamos falar sobre os dons espirituais, irmãos. Sim, os dons apostólicos não existem mais, irmãos. Só
os apóstolos que receberam a incumbência de nos trazer a revelação da palavra, tinham aqueles dons, aqueles milagres extraordinários para aquele tempo, para evidenciar, provar aos judeus que o que eles estavam escrevendo, inicialmente ditando oralmente, depois escrevendo, era mandamento de Deus. Mas os milagres continuam na igreja, milagres de curar qualquer tipo de doença, milagres extraordinários. Então os milagres continuam na igreja. Os dons de línguas, tudo continua na igreja. A palavra de Deus, ela é atemporal. Então nós vamos nos comunicar com Deus de duas formas, em espírito e através da palavra. Eu não consigo me comunicar através da palavra sem o Espírito Santo, porque eu não vou compreendê-la. Então hoje tem muito disso, os irmãos leem uma coisa e naturalmente, no seu instinto de defesa, querem que aquilo aconteça, né? Então tem um irmão doente, o homem natural, no seu instinto de preservação fisiológica, ele lembra, o homem natural lembra que a Bíblia diz curar enfermos, expulsar demônio. Então ele naturalmente ora para aquele irmão ser curado. E às vezes ele se emociona tanto que até diz que ele vai ser curado e ele não é e morre. Eu vi casos assim, ó. Eu tiro de lado os falsos mestres, os falsos apóstolos, esses enganadores que até o mundo vê e falam entre irmãos piedosos, sinceros. Eles são piedosos, que cometeram esse erro grave de falar em nome de Deus o que Deus não mandou falar. Mas claro que o Senhor ensinou eles, ensina a mim, ensina a nós, né? O Senhor é paciencioso, Ele é um Pai amoroso, irmãos, que vai construindo em nós a sã doutrina, a verdade de Deus. Muito do que é ensinado, irmãos, é do homem natural, mesmo que é verdade. Jesus Cristo veio em carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Quem crê nele, e crer significa se arrepender dos pecados, entregar a vida para ele, vai ser salvo. Muita gente ensina esse nome natural. Ela ainda não acreditou nisso por revelação do Espírito. E Deus não aceita isso dela. Deus não aceita nada do que é do nosso homem natural, irmãos. É só as verdades que o Senhor Jesus nos dá em Espírito. Então, por isso, tanta confusão. Então, essa busca natural de fazer as coisas acontecer não é agradável ao Senhor. Tudo que Ele determinou na sua palavra vai acontecer quando nós andarmos em Espírito. Vamos ler, irmãos, 1 Coríntios capítulo 12 e ver a problemática que nós encontramos aqui dentro da igreja do nosso Senhor Jesus hoje, tão fragmentada, onde temos tanta dificuldade de encontrar o testemunho da igreja local. Coríntios capítulo 12, verso 1. Mas, irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons espirituais. Ô, Dani, tem uma tradução melhor aqui? Mas eu vou usando essa até. Não sei se vai ter. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons do Espírito Santo. Eu li espirituais, mas está escrito aqui na Bíblia dons do Espírito Santo, irmãos. Eu disse que eu não consigo fazer vídeo curto, né? Eu vou ter que falar, irmãos, em espírito. Sim, existem algumas palavras que o tradutor não traduziu de acordo com como foi escrito pelos apóstolos, né? Existe, mas elas não mudam o fato. Eu ler aqui, ó, meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons espirituais. Ou eu ler, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá, não muda nada, irmãos. Não muda nada. Mas às vezes, para o senso comum, para uma plateia maior, intelectual, leiga, uma determinada tradução ela acaba sendo melhor. E como eu disse, eu não consigo fazer vídeos rápidos, irmãos, porque eu não estou falando aqui de arroz e feijão, entendeu? Eu estou falando da verdade eterna. Eu estava num comércio essa semana e tinha um senhor lá e eu estava falando com o dono do comércio sobre Jesus, sobre a pessoa, o nosso Senhor Jesus, e ele estava lá no nosso meio, onde tiver dois ou mais em nome dele, ele está no meio. E em nome não é no nome Yeshua, Jesus, Jesus, não importa
a fonética, como ele é escrito, não é nesse nome gramatical, é na autoridade, é na vontade dele, do Filho de Deus. A gente não pode adorar uma fonética, uma gramática. E ali ele estava no nosso meio. E estar em nome de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus, não é a reunião da igreja, irmãos. A igreja não estava ali. Estava 2 irmãos ao nome dele, na autoridade dele, na vontade dele, ele estava ali conosco. E tinha um senhor ali, eu não gosto de... Ele estava no trabalho, ele é dono de um comércio ali, né? Eu não quero atrapalhar, o cliente não tem que ouvir se ele não tem interesse, né? Mas daí eu perguntei se o cliente era irmão, ele disse que era, né? Aí nós falamos verdades do Senhor, irmão. Falamos verdades ali relacionadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse Senhor disse: como que eu vou saber se eu vou ser salvo? Se a minha alma vai ser salva? E hoje, o que as igrejas fazem? Elas ensinam, elas ficam marcando reunião do Espírito Santo, reunião de falar em língua, reunião da... você está com problema emocional, reunião da emoção, cito até Freud lá no meio da reunião da prosperidade, reunião da cura, reunião do casamento. Irmãos, tudo isso, as escrituras dizem que o sol nasceu para todos. Tudo isso nós vamos atrás. Estou com problemas emocionais, vou tentar resolver. Esse é do corpo físico que vai ser deteriorado, noradrenalina, dopamina, etc. Estou com problemas financeiros, eu vou atrás. Deus criou o sol para o ímpio e para o justo. Ele permite que o ímpio corra atrás e busque o seu sustento de forma legítima, mesmo que não creia nele. Então essas coisas não é os assuntos do Senhor. Não é. Os assuntos do Senhor é a troca do nosso corpo, quando nós vamos trocar esse corpo aqui. E como diz lá em Coríntios, capítulo número 13, na parte final, hoje nós conhecemos Deus em parte, por causa desse corpo corrompido, quando Adão corrompeu ele. Mas quando Jesus vier, nós vamos conhecer ao Senhor Jesus como ele nos conhece. Antes de eu falar as próximas palavras, ele já sabe o que eu vou falar. É assim que ele me conhece. E assim, no meu corpo transformado, eu vou conhecê-lo. Então o Senhor quer nos enriquecer ao máximo do conhecimento espiritual, para que a gente entenda todas as coisas, irmãos. E num fluir natural das coisas, os milagres vão acontecer. O sobrenatural vai ser natural para quem é espiritual. Ele é só sobrenatural para quem é natural. Para quem é espiritual, ele é natural. Porque vem do nosso mundo, vem da nossa casa. Nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Nós somos cidadãos celestiais. E lá, o que é milagre aqui, lá é natural. Então nós temos que nos concentrar nas verdades do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso só acontece andando em espírito, irmãos. Deixa eu ver aqui nessa outra tradução. Acerca dos dons espirituais, vou optar por essa aqui, irmãos, por algumas palavras que virão ficar mais fácil. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Veja, irmãos, vamos começar do início. Tudo está relacionado ao cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus enviado, quando ele ressuscita dos mortos e aparece em corpo físico, porque nós teremos um corpo físico depois da ressurreição, nós viveremos na terra restaurado, é maravilhoso, irmãos. Nós vamos ficar nos dons espirituais aqui. Quando ele ressuscitou fisicamente, subiu aos céus, depois que ele estava já nos céus, Estevão, em Atos capítulo 7, em Atos capítulo 1 é a ressurreição de Jesus, todo mundo vê ele com esses olhos aqui, físicos, bem limitado, porque ainda não podemos vê-lo como ele realmente é por causa da limitação desse corpo. Por exemplo, as cores que nós enxergamos. Tem animais que enxergam só preto e branco, outros 4 cores. Tudo vai ser muito mais amplo quando nós trocarmos de corpo. E ele enviou o Espírito Santo, Atos capítulo 1. Eu enviarei o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Romanos capítulo 8, verso 14. Aqueles que são nascidos do Espírito de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus.
O problema é, irmãos, que até irmãos já de tempo de caminhada com o Senhor, já nasceram de novo, são irmãos que têm o nome na vida, não se permitem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se deixam guiar pelo homem natural. Isso é dado à fragmentação de informações, enfermidades da fé. Falo de irmãos piedosos. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Devemos nos apresentar a Deus com um coração puro, uma fé não fingida e uma consciência sã. A consciência desses irmãos estão enfermas. Romanos 14. Tem os irmãos de consciência sã, os fortes na fé e os fracos, enfermos. Então, às vezes, eles leem lá um texto e Jesus diz: expulsarão o demônio, curarão o enfermo. Se eu não fizer, eu estou em pecado. Eu sou incrédulo. Você está curado em nome de Jesus. Porque a pessoa se sente em pecado não fazer essa oração. Aí nada acontece com a pessoa. É uma dupla frustração. Do irmão que orou, do irmão que não foi curado. E a fé se torna meio que, num certo sentido, mentirosa. É como se Jesus fosse mais uma religião. Você está entendendo? Então preste atenção. É como se Jesus fosse mais uma religião. E não é uma religião, é uma pessoa. Então, dentro dessa linha de raciocínio construída, eu volto ao texto aqui, ó. Acerca dos dons espirituais. O que é dons espirituais? É quando o espírito que está no mundo espiritual se materializa no nosso mundo físico. Isso é um dom espiritual. Mesmo que se materialize de forma interna. Então, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados pelos ídolos mudos conforme eram guiados. Então, amados irmãos, o mundo e suas religiões oferecem várias coisas, que é tudo mentira. E as pessoas acreditam e não acontece. E até o que é verdade é mentira. Por exemplo, Satanás oferece cura, oferece prosperidade e ele dá. Mas a mentira é que não há vida. A pessoa vai morrer eternamente. Então nós éramos guiados pelos deuses que não funcionam. A gente ia lá na imagem, rezava para a imagem que tinha boca e não falava, que tinha olhos e não enxergava, e ela não respondia. Porque nós buscávamos autopreservação para o homem animal. O primeiro, diz as escrituras lá em Coríntios, capítulo 15, no final, o primeiro homem que veio de Adão é animal. Nós andávamos igual os animais andam. Autopreservação da espécie. Então nós seguimos as religiões e buscávamos que ela nos atendesse no nosso homem corrompido, fraco, condenado à morte. Carne e sangue não podem herdar o reino do céu, porque está corrompido pelo pecado. Mesmo crente, continua com a carne corrompida. Por isso que ela tem que ser crucificada. Então veja, irmãos, os dons espirituais de Deus não podem ser raciocinados ou buscados pelo homem natural, como nós fazíamos religiosamente antes. Mas o que Satanás fez? Transformou o cristianismo, que significa ser seguidor de uma pessoa, Jesus Cristo, em uma religião sistematizada. Então, os irmãos que andam naturalmente, eles no homem natural acreditam que os dons cessaram, eles vão desenvolver um raciocínio natural, religioso e teológico de que os dons cessaram. E os irmãos que andam naturalmente, no homem natural e não em espírito, vão desenvolver um raciocínio teológico que os dons ainda existem, mas nunca vão ver isso acontecer, porque é no homem natural. Então, de ambos os lados há frustração, irmãos. Nós não podemos buscar a Deus como os gregos que buscam sabedoria, e nem como os judeus que buscam sinais. Mas nós temos que nos relacionar com o Senhor Jesus em espírito e em verdade. João capítulo 4, o Pai busca adoradores, não que adoram lá no Monte Sersim, ou lá em Jerusalém, num templo, aqui ou acolá, mas em espírito e em verdade. Então, continua, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados pelos ídolos mudos, conforme eram guiados. O ídolo respondia o que eu queria. Eu pedia para ele, cura o meu filho de câncer, cura, cura. E eu mesmo dava a resposta, ele vai curar, vai curar.
E às vezes acontecia, é o ciclo natural da vida, o sol nasceu para todos. E às vezes não. Então não é um Deus confiável, irmãos. A fé natural nunca é confiável. Mas agora, irmãos, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, aí está agora a diferença, irmãos, de um crente espiritual e de um crente natural. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é maldito. E ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então, se o Espírito Santo não nos revelar que Jesus é o Filho de Deus, nós não sabemos. A gente já pode até dizer Jesus é o Filho de Deus no homem natural. Mas no dia da nossa morte, Jesus vai dizer para nós, eu não vos conheço. Então eu preciso receber a revelação de Deus de quem é o seu Filho. Então hoje Satanás criou a religião cristã que adestra o homem natural a dizer que Jesus é o Filho de Deus. Mas o Espírito de Deus nunca deu essa revelação ao homem. E ele continua morto em seus pecados. Então quando o Espírito de Deus revela quem é Jesus, a gente cai no chão, de joelhos. E tudo que a gente não via em nós de ruim, a gente passa a ver. E a gente enxerga que nós não temos salvação. Os nossos pecados aparecem e a gente não transfere ele para a mulher, como quando Deus apareceu para Adão e disse, Adão, o que fizeste? Adão disse, a mulher que tu me deste. A gente não busca a autopreservação. Nós vemos a nossa sentença de morte e entendemos que não podemos nos salvar. E junto com essa revelação, com essa luz, o Senhor mostra a luz do perdão em seu Filho. E nós sabemos que nós podemos nos arrepender desses pecados e ser perdoados, irmãos. Então essa revelação é espiritual e nos salva, nos dá a vida eterna. E ela vai crescendo da vida eterna para a manifestação desse reino espiritual aqui na terra. Em Atos capítulo 7, houve uma manifestação sobrenatural que Estevão viu Jesus. Atos capítulo de número 7. Estevão viu Jesus Cristo. Fisicamente, os olhos dele se abriram para ele ver e Jesus já estava lá no céu, assentado lá. Então, Deus quer manifestar o seu reino espiritual invisível ao mundo visível. Vamos continuar aqui. Portanto, vos quero saber e compreender que ninguém fala que o Espírito de Deus, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Veja, então o texto está dizendo, textualmente falando, que há diferentes tipos de dons, ministérios, operações de sinais, mas quem efetua tudo é o Espírito. Então o que acontece? O irmão vê um irmão doente e fica compadecido naturalmente, no homem natural. Esse compadecer-se, qualquer espírita sente. Qualquer muçulmano, qualquer ateu, tem ateu que doa um órgão para salvar um estranho, e é ateu. Esse compadecimento não vale para Deus, não move a ação de Deus, não move. Quem opera aqui, mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo, a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então às vezes eu vejo o irmão orar por o irmão ser curado, eu logo já sei que o irmão não vai ser curado, porque está nítido para mim, pelo discernimento do Espírito que Deus me deu, que ele não recebeu do Espírito a revelação e o dom para fazer aquela oração lá. Ele está fazendo por preservação natural. E é o que acontece? A pessoa quer no homem natural acreditar que essas coisas tudo existe e monta uma igreja. Vai lá, pega um CNPJ, Igreja dos Milagres, que não tem milagre. Já viu uma coisa dessa? Já viu?
Aí parece um mecânico que promete que vai consertar meu carro e não conserta. Então não é assim, é pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala o nosso espírito, ora por ele. Ele é curado de qualquer... Ele ressuscita dos mortos com 200 anos de morte já, ele sai inteiro. Isso é o Espírito de Deus operando hoje ainda. Aí alguns irmãos que tentaram fazer isso, tentaram ver esses milagres acontecendo, pelo homem natural, não viram, se sentem fracos. Esse sentimento é enganoso, irmãos, é do homem natural. Aí faz o quê? Não acontece, então cessou os milagres. Aí criam a construção teológica, buscando os textos isolados para dizer que os milagres não existem mais. Só que o texto está dizendo que existe. E eu não posso ignorar esse texto nem rasgá-lo. Como eu vejo muitos irmãos fazer, o que eles não acreditam, eles tiram das escrituras. Agora tem um debate muito forte de um pastor dizendo que Deus não é contra o homossexualismo, porque a pessoa já nasceu assim. Milhares de comentários agradecendo aquele pastor, dizendo que esse é um pastor que ama as ovelhas. Milhares de comentários. Aí ele anula as escrituras de Romanos capítulo 1, 26 e 27, que diz: o homem que deitar com o homem é maldição, vai receber no seu corpo o merecido castigo. Mesma coisa a mulher que deitar com mulher. Ele anula, ele escolhe a parte que ele quer. Tudo isso é pegar o evangelho santo do nosso Senhor Jesus Cristo e colocar no homem natural, que é corrupto, não tem como, é óleo e água, não consegue se misturar. Como não se misturam, cria-se o falso evangelho. Tudo que é do homem natural não é aceito. Continuar aqui, irmãos, porque, verso 9, e a outro pelo Espírito a fé, e a outros dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro de profecia, a outro do dom de discernir espíritos, e a outro variedades de língua, e a outra interpretação de línguas. Então, dom de língua cessaram? Não. Só que aí você vai nessas igrejas neopentecostal, lagartixa na parede, chupa bala house, um negócio demoníaco, irmãos, demoníaco. Espírito de Satanás ali. Só que a pessoa quer acreditar, vê o outro falando, vai pelo efeito manada, né? Isso na faculdade a gente aprende. E é tudo coisa do homem natural, irmãos. Aí o que acontece? Os cristãos sérios, eles começam a achar que esses dons não existem mais, mas também no homem natural. Aí anulam o texto aqui, eu não posso tirar Romanos 1, 26 e 27. Eu sei que o homossexual, muitos deles, muito dos homossexuais, nasceram com esse desejo. É verdade, eu aceito também. Mas eu também tenho desejos errados, irmão. Eu tenho desejos errados. Contrário à vontade de Deus. Então, e o pedófilo, irmão? Que tem essa tentação já de nascimento, desde que ele se vê criança, ele vai crescendo, nunca teve desejo por mulher nem por homem. Aí, de repente, ele começa a sentir desejo por criança. Vamos criar uma igreja